Francisco, você me dá um feedback, tá? Se você tiver vendo aí, você me dá esse feedback. Está conseguindo ver a tela compartilhada? Por enquanto não, já. Por enquanto não. Deixa eu ver se eu fiz algo errado. Agora ok, né? Agora sim, Gê. Agora sim. Perfeito, ok. Bom, pessoal, a maioria de vocês já usa o SWAP no seu módulo de documentos eletrônicos. Nós começamos com ele, antes da gente entrar com os processos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma demonstração bem rápida de como é que funciona as funcionalidades básicas do módulo, tá? O módulo ele é baseado em algumas premissas, tá certo? Então, aqui está o módulo de documentos e processos, tá? E aqui é o módulo de processos eletrônicos. Quais são as premissas que esse módulo tem? Existe a premissa de que qualquer setor pode abrir um processo. Antigamente, vocês sabem que apenas o protocolo abria processos, sob delegação do gabinete. Na verdade, era o gabinete da reitoria quem abria, mas delegava isso para o protocolo. E muitas vezes, para que o processo fosse aberto físico, era mandado documentos para o gabinete, depois o gabinete liberava e só então o protocolo abria de fato. E aqui não. O sistema ele tem como premissa que qualquer setor, onde tem uma chefia, uma função de chefia imediata, possa abrir um processo. A segunda premissa tem a ver com a chefia. Apenas o chefe, o titular da função de chefia de um setor, pode abrir um processo. Ele é o responsável por abrir um processo em nome do setor ao qual ele é chefe. Se por acaso ele deseja que mais alguma pessoa que trabalha com ele seja ou possa também abrir um processo, ele tem que gerenciar essa permissão, o próprio chefe. Inclusive, como é uma prerrogativa exclusiva do chefe, essa função de gerenciar permissões ela não está disponível para a TI. Nós, como TI, não conseguimos editar isso. Só quem tem o privilégio de chefia no setor é que pode fazer esse gerenciamento. Então, quando você clica aqui nesse link do menu de documentos e processos, no gerenciamento e permissões, vai ter três abas. Uma aba de poder de chefe, e você pode sim delegar o poder de chefe para uma pessoa que não seja o chefe do setor oficial. E aí essa pessoa pode, inclusive, incluir outros usuários aqui na lista. Tá certo? E aqui, como é uma homologação, eu peguei dois setores aleatórios e eu me coloquei como chefe aqui na homologação. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui na PROAD, essas pessoas aqui têm a possibilidade de criar processos e tramitar processos pelo setor da PROAD. Notem que aqui em cima, nesse primeiro bloco, diz respeito a permissões com setores, e aqui embaixo a permissões com pessoas, servidores e prestadores de serviço. Isso é importante porque se você compartilha a permissão com um setor, todas as pessoas locadas nesse setor vão automaticamente adquirir aquela permissão. Então, se tiver uma pessoa lotada no setor, uma pessoa recebe a permissão. Se tiverem 100 pessoas lotadas no setor, 100 pessoas adquirem a permissão. E aqui são com pessoas, então eu sugiro que vocês usem esse bloco de baixo. Nessa parte de cima são pessoas que podem operar e criar, abrir processos em nome do setor, nesse caso aqui, da PROAD. Então, mais uma vez, aqui é o ambiente de homologação, não é o ambiente de produção. Essas informações elas não são para valer, não são a vera, mas fica aqui a dica. A mesma coisa funciona também com a aba de documentos eletrônicos, é o mesmo entendimento. Nós já mostramos isso quando da capacitação em documentos eletrônicos, que foi ainda presencial no ano passado. Ok? Bom, só para a gente ter aqui um panorama
Dentro do módulo de processos eletrônicos, a gente tem uma caixa de processos. Aqui é a caixa de processos. Normalmente aparece os processos que dizem respeito a qualquer setor, ainda que você não tenha acesso. E aí eles aparecem, né, os processos que eventualmente tramitam aí. E também vai aparecer para o seu setor, desde que, claro, você tenha a permissão de tramitar, operar documentos. Uma coisa importante lá a respeito do gerenciamento de permissões. Não sou chefe. O meu chefe quer que eu ajude, né, operando ou mesmo criando processos pelo setor. Então, o seu chefe vai ter que vir aqui em gerenciamento de permissões, na aba de processos eletrônicos, e aqui embaixo, nesse bloco, colocar. Se for só para tramitar, só para operar, aqui em cima. Se for para operar e criar pelo setor, nesse último campo aqui. Quando você digita o nome da pessoa, por exemplo, Jean Carlos, ele vai autocompletar e vai dar algumas sugestões de nomes, tá? Vão aparecer aqui alguns nomes, você vai ter que procurar para saber se é a pessoa correta. Normalmente a gente vê pelo número da matrícula. Clicou, veio para cá o nome da pessoa que você queria que tivesse esse acesso. Então você clica em enviar para poder completar o procedimento. E aí só então a pessoa passa a ter esse acesso. Ok? Vamos lá. Processo eletrônico, caixa de processo, nós já vimos. Aqui você pode filtrar, enfim. Nós temos um link de processos, onde eu posso filtrar dentro de qualquer processo que esteja no sistema, desde que ele seja tenha sido aberto já, né, já tenha sido aberto, já esteja disponível, ele vai aparecer. Cadastram tipos de processo, modelos de despacho, é uma parte mais administrativa que não vai aparecer para a grande maioria dos servidores. Isso aqui é restrito basicamente para o pessoal da TI e para alguns chefes de gabinete que podem criar tipos de processo também, se for o caso. É para antecipar. Então, percebi que existe tipo de processo que não está contemplado no sistema. Tem um tipo de processo que não está contemplado. Ele não existe aqui no sistema, mas eu preciso que haja um tipo de processo dessa forma. Bom, você pode abrir um chamado solicitando a criação desse tipo de processo, e aí a gente vai e cadastra aqui nessa área de cadastro. O pessoal da TI vai lá e vai abrir, vai criar esse tipo de processo lá, aumentar, acrescentar esse tipo de processo na lista, para que vocês possam utilizar. Ok? Além da primeira premissa, que é de que qualquer setor pode criar processo, e da segunda premissa, que ainda existe uma terceira premissa, que é, assim como qualquer pessoa antes, com processo físico, podia ir até o setor de protocolo da sua unidade e solicitar uma abertura de processo mediante preenchimento de um formulário e anexo de algumas cópias de documentos, possa abrir um processo a partir de um requerimento. Ele adiciona o requerimento nessa tela de requerimento aqui, adiciona o requerimento e ao final vai ter o botão de abrir processo a partir do requerimento. A gente vai ver tudo isso aqui rapidamente, eu vou demonstrar como é que a gente faz. Mas é uma terceira premissa, né? Então, no momento da abertura, no momento em que é criado o requerimento, já se pode anexar documentos, né, ao requerimento. Esses documentos poderão ser externos ou internos, tanto faz. E após a abertura do processo, também poderá se anexar documentos no processo tranquilamente também, sem problema. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com a abertura de processo, tá bom? Então, aqui nessa tela de processos, onde tem no menu o link processos, para as pessoas que têm a permissão de abrir processo para algum setor, vai aparecer este botão verde, né, com o texto adicionar processo eletrônico. Até aqui, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Queria uma pausa aí para um feedback. Né? Como é que está?
Mamãe, vamos ver se já pronto. Tudo tranquilo, né? Perfeito. Ok, então vamos dar continuidade. Vamos lá. Aqui, quem tiver esse privilégio, tá? Ele vai poder clicar nesse botão para adicionar o processo. Se você olhar a tela, tá certo? Ela começa com o agrupamento meus processos. Mas você pode tirar, colocar todos, ou ainda filtrar esse agrupamento por processos de interesse, ciência, despachos pendentes, solicitações. Enfim, você pode agrupar por outras opções. Tá? Você pode pesquisar a partir de um texto, que pode ser o número do processo, tá bom? Por exemplo, o processo 221, eu posso mandar filtrar por ele, ok? E aí aparece o processo, todo processo tiver o número 221 dentro dele, ele filtra. Enfim, uma tela de filtragem, onde eu posso filtrar e ir refinando a minha pesquisa a partir do texto, ou do agrupamento, ou do campus de criação, ou do setor de criação, e, enfim, chegar no meu processo final. No processo que eu tenho interesse, no processo que eu estou procurando aqui, tá certo? Só para a gente ver aqui as colunas que aparecem na pesquisa, tá? Número do protocolo, tipo de processo, assunto, interessado, setor de criação, o nível de acesso e a última movimentação. Quando tem o título da coluna com o link, é porque você pode ordenar a partir dessa coluna. Então, eu posso ordenar por nível de acesso, por setor de criação, pelo assunto, pelo tipo do processo. É uma ordenação na tabela, tá? Ok. Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar processo. E aí, a primeira coisa que ele vai me pedir é o interessado no processo. É muito importante que a gente lembre que, apesar do processo ser criado a partir de um setor, esse setor ele não existe sozinho. O setor ele só existe porque existem agentes públicos por trás, né, que estão relacionados, vinculados com eles para fazer as ações. Então, o Instituto Federal de Roraima, né, ele não existe se não tiver pessoas. Tá? E existe uma pessoa que responde pelo Instituto Federal de Roraima, tem uma pessoa que é responsável, uma pessoa física que é responsável pela pessoa jurídica do Instituto Federal de Roraima. Né? A pessoa é a figura do reitor. E existe uma subdelegação de responsabilidades aonde vão ter os pró-reitores, os diretores, os chefes de coordenação, enfim. Cada setor que tiver uma função relacionada vai ter ali pessoas que também estão roladas de responsabilidade. Por isso, o interessado sempre é uma pessoa. Tá? Então, a gente começa colocando o nome aqui de uma pessoa. Se o processo vai abrir a partir de um setor, normalmente o interessado é a chefia do setor. A palavra interessado, assim, ela é uma palavra que parece limitar, mas ela é uma palavra muito mais abrangente. Inclusive, poderia ser interessado barra signatário, ou seja, quem vai assinar pela abertura do processo. Mas, enfim, então, imaginemos que a gente vai fazer um processo a partir da PROAD, tá? Vamos dizer que seja da PROAD. Então, uma pessoa responsável pela PROAD é a Regina, certo? Regina, e eu não lembro mais o sobrenome da Regina, olha só. Ver se eu acho ela aqui. Tem muita Regina. Francisco, ela é Regina de quê? É Regina Ferreira Lopes, Jean. Ok, está aqui a Regina. Perfeito. Então, pode haver mais de um interessado, tá? Eu posso colocar mais uma pessoa aqui interessada. E essa pessoa interessada, né, a lista, como vocês viram, aparece um monte de gente. Então, a gente tem que prestar atenção em quem de fato é interessado por esse processo. Tá bom? O tipo de processo é o segundo campo, tá certo? Aqui a gente pode filtrar pelo assunto. Então, a gente tem, por exemplo, execução financeira, normalização interna. Esse vai ser o assunto do nosso processo.
a gente pode complementar, na verdade é o tipo do processo, a gente pode complementar com o assunto. O assunto é norma para emissão de empenho. Nível de acesso. Há 3 níveis de acesso para processos. Tá? O nível de acesso privado, restrito e público. Via de regra, tudo no serviço público é público. Mas é claro que existem situações, assuntos, tipos de processos que podem ter um caráter restrito e um caráter até privado. O restrito, ele é um processo onde apenas as partes interessadas, a quem é destinado o processo, têm acesso para ver seu conteúdo, e o privado é exclusivamente o interessado, tá? Exclusivamente o interessado ou com quem for compartilhar desse processo. Então, vai tendo uma escalada, né? Vai tendo uma graduação na questão do sigilo do processo. O que respalda eu fazer um processo sigiloso ou restrito? Uma hipótese legal. Essa informação nós ainda não temos cadastrado no sistema. Vamos ter que estudar isso. E aí vamos ter que conversar aí com o Gaspar, com o pessoal da arquivologia para ajudar a gente nisso. Mas a gente vai depois, no futuro, cadastrar as hipóteses legais para que estejamos respaldados a fazer processos restritos e sigilosos. Por enquanto, ele é público. E aí a gente vai dizer qual é o setor de criação. Eu falei que ia ser da PROAD, mas poderia ser de qualquer um daqueles 3, porque eu coloquei para responder pelos 3 setores. Atualmente vocês vão respondendo apenas por um setor. A classificação, ela é exclusivamente cadastrada quando do cadastramento do tipo de processo. Esse tipo de processo, ele não teve a sua classificação cadastrada. Alguns foram. Este não foi, por isso está em branco aqui. Mas só simplesmente aparece aqui, não é editado. Se você só seleciona, na verdade nem seleciona porque ele já está estabelecido, você só confirma e passa. Ok? Vou salvar. O processo foi criado, já tem um número, tá certo? E existem alguns botões aqui que a gente pode utilizar. Esse botão já finaliza o processo, deixa ele pronto para arquivamento, é como se fosse para arquivar, né? Você pode adicionar interesse. Esse adicionamento de interesse não é o interessado que a gente colocou. Isso aí são pessoas que querem saber do trâmite do processo, por onde ele está andando. Eles podem clicar aqui e eles podem acompanhar o trâmite. Não é que eles têm acesso como um interessado tem. Mas esse é o interesse no andamento do processo. Esse é o botão que você tramita, é o encaminhar, tá? Encaminhar. Depois a gente vai ver que você pode encaminhar com despacho, sem despacho, enfim. Editar. Eu acabei de criar o processo está comigo no meu setor, eu tenho acesso a ele, portanto, eu posso editar algumas coisas no processo. Por exemplo, o nível de acesso, eu posso editar interessados, acrescentá-los, alterá-los, e também eu posso colocar um nível de prioridade. Na solicitação, eu posso solicitar um despacho, uma ciência do processo, enfim, e eu também posso visualizar o processo. Antes de visualizar, a gente vai vir aqui para baixo e vai ver que tem algumas abas, tá? Existe essa aba de documentos, onde eu vou instruir o meu processo. Eu vou colocar documentos que vão dar a instrução no processo, tá bom? Aqui são os dados do processo, né? E por enquanto, nada aconteceu, só tem a criação. Aqui eu vou adicionar um documento interno. Quando eu clico em documento interno, vai me mostrar a minha lista de documentos. A maioria daqui são só relatórios de atividade. Aqui tem um documento interessante. Eu vou... Acho que eu fui um pouco rápido, né? Eu cliquei aqui no botão adicionar ao processo, que é o último item da tabela, a última coluna da tabela. Clicando em adicionar ao processo, o que aconteceu foi que o documento passou a integrar, né, a instruir o meu processo. Ok? Aqui também há um botão de upload de documento externo. O que é um documento externo? Como o documento interno é o documento que nós fizemos no próprio SWAP, o documento externo é um documento que está fora. Ele é um documento físico que foi recebido, e aí eu devo escanear, salvar como PDF para poder fazer o upload dele,
Ele é um documento que, por exemplo, foi criado no Word e eu tenho que salvar ele como PDF para poder fazer o upload dele. Ou ele já está em PDF mesmo, e aí eu simplesmente clico, procuro o documento, e aí eu vou explicar o tipo de conferência que foi feito nesse documento, uma vez que ele é externo. Então, ele pode ser um documento pessoal, ele pode ser alguma coisa que veio de um sistema como o CIAS, ele pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho que dizer, olha, como é que você conferiu isso aí? E eu digo, foi o documento original. Eu digo, foi uma cópia simples, ou foi uma cópia autenticada por cartório, ou foi uma cópia que foi autenticada administrativamente. Então, ele pode ser também um outro tipo de mídia, enfim. E aí vem somente a transcrição dessa mídia, né? Eu vou colocar que foi uma cópia simples. O tipo de documento, há uma lista de tipos de documentos externos. Digamos aqui que seja uma norma. O assunto, empenhos. O nível de acesso ao mesmo esquema, ele pode ser sigiloso, restrito ou público. Por enquanto, vamos deixar tudo público. O setor dono, eu vou dizer também que foi a PROAD. Na verdade, foi lá no meu setor, né? Eu vou deixar como se fosse o meu setor. Aqui é o nome do responsável pela conferência do documento, né? Aqui tem que vir o nome de uma pessoa física que foi quem conferiu. No caso, fui eu. Para ficar mais rápido, eu posso colocar a minha matrícula e aí fica a pessoa física que conferiu o documento. Aqui eu posso dizer qual é o número, se ele tiver, o ano em que ele foi criado, se for o caso, a sigla do setor correspondente e a sigla do tipo de documento também, se for o caso, é uma norma, vou colocar simplesmente norma. E aqui eu assino. O que é que eu estou assinando? O documento não. Eu estou assinando a conferência do documento. Por enquanto, nós só conseguimos assinar por senha. Ainda não está disponível. Vamos confirmar. Ele pergunta qual é o perfil. Normalmente, quem é o chefe do setor vai aparecer dois perfis, o cargo e a função de chefia. Você seleciona, normalmente vai ser pela função de chefia, coloca a senha e foi. Assinamos o documento externo e agora nós temos um documento externo aqui. Aqui nós podemos visualizar esse documento e a visualização ele se dá por partes, né? Aqui é a capa do processo, tem um QR Code para a conferência, o número que ele tem, tipo, assunto, interessado, a situação. E aí nós temos os documentos que foram colocados nele. Esse é o interno. Esse é o externo, você tem que esperar um pouquinho ele carregar o PDF. Leva um tempinho. Eu também escolhi um que foi complicado, né? Tem 64 páginas, então vamos combinar. Foi uma má escolha, mas tudo bem. Está aqui esse documento. Agora eu vou tramitar o documento. Encaminhar é o que é responsável por tramitar. Eu posso encaminhar com despacho ou sem despacho. Só que é interessante lembrar uma coisa. Eu vou clicar aqui com despacho. Ao encaminhar um documento com despacho, esse despacho é um despacho muito simples. Por exemplo, aquele que a gente costuma colocar para conhecimento e providência. É esse tipo de despacho. Se você está com um processo onde é necessário, por exemplo, um despacho que traz um parecer, uma nota técnica, uma nota de confirmação, ou seja, uma informação mais importante, é sugerir
ver ele, mas se for um parecer, lá também tem modelo de parecer. Se for uma nota técnica, ela tem modelo de nota técnica. Você usa esses modelos, então acrescente ao processo ao invés de fazer por aqui. Aqui é meramente uma anotação rápida para despacho. Você indica o setor de destino, você pode autocompletar ou você pode mostrar uma árvore. Ele para o meu setor. Aqui é a autenticação do despacho, né, do envio, do trâmite. Ok, enviei o processo. O processo ele não está mais comigo. Note que agora os botões são diferentes. Eu não tenho mais como editar o documento, eu não tenho mais como incluir um documento nele. Ó. Ele já tem 2 documentos, mas eu não tenho mais aqui em documentos o botão adicionar documento interno ou documento externo. Por quê? Porque ele foi enviado. Ele não está mais comigo. Ele está aguardando o recebimento lá no seu respectivo setor, que não por acaso eu também estou. Né? Aqui, caso eu tenha errado esse trâmite e a pessoa, né, o setor de destino não recebeu, eu posso remover o último trâmite. É aquela ideia que eu falei para vocês. Eu tenho interesse apenas na questão do trâmite, não é o interessado do processo que a gente cadastrou lá quando da criação do processo. E como eu estou no setor para onde foi destinado o processo, apareceu esse botão receber para mim. Se eu não estivesse lá, não apareceria esse botão receber. Ele só aparece porque eu estou lá. Eu estou lotado nesse processo. Então, vou receber ele aqui. Ele pede uma confirmação. Está aqui o processo de novo comigo. O processo já correu todo o trâmite que eu precisava que ele corresse. Ele já cumpriu o propósito para o qual existe. Eu posso finalizá-lo. Lembrando que ainda tem outras opções. Né? Você pode solicitar, eventualmente, um despacho, um documento, uma ciência. Essa solicitação está comigo, mas eu posso pedir para uma pessoa de um outro setor dar ciência ou incluir um documento. Ao fazer isso, né, a pessoa em questão vai poder fazer o procedimento, ainda que o processo não esteja de posse dela. Ok? Sem tramitar, eu posso solicitar ciência, eu posso colocar um documento, eu posso solicitar um despacho. Ok? Vou finalizar. Justificativa. Arquivamento. Ele sempre pede uma confirmação de ok, o documento o processo foi finalizado. Ele ainda pode ser visualizado, tá aqui, você pode visualizar, baixar em zip, visualizar em PDF, enfim. Ou você pode, caso haja necessidade, remover a finalização para poder tramitá-lo novamente. Veja que não existe mais o botão de encaminhar, não existe mais o botão de adicionar documentos. Eu não posso mais fazer nada, porque o processo atingiu o seu final. Ele não vai mais para lugar nenhum, ele cumpriu. Desenterrá-lo mesmo, aí a gente tem que clicar em remover a finalização. Tá? E aí ele volta a existir, volta a poder ser tramitado, volta a poder se trabalhar com ele. Então, mais uma vez, feedback. Até aí. Como é que tá? Tudo bem? Nada demais, né? Nada, nenhum bicho de 7 cabeças, nenhuma novidade, tudo muito tranquilo. Agora a gente vai ver como que a gente abre um processo. Por enquanto, sim, né, Ivan? Ok. Então, a gente vai ver como é que abre um processo através de requerimentos. Então, por exemplo, normalmente os requerimentos eles acontecem quando nós precisamos pedir um benefício. Então, se há um benefício a ser solicitado por mim, que sou servidor, não por mim que sou chefe, né, mas por mim servidor, eu vou abrir através de um requerimento. Então, está aqui no menu de processo eletrônico, a opção requerimento. Né?
E aqui eu posso filtrar, tem aqui todos os servidores, todos os usuários do Swap, eles precisam ter esse acesso de abrir requerimento. Se por algum motivo alguém não tem o acesso a esse botão, tem que informar para a gente vai ter que ver por que não tem, porque é algo comum a todos, tá? Então isso aqui é para todo mundo ter disponível para si. Então, cliquei em requerimento, e aí a primeira coisa que ele pergunta é o tipo de processo. Tá? Normalmente são processos que têm a ver com pessoal, tem a ver com algum benefício que a gente vai solicitar. Então eu posso filtrar por pessoal. Se você digitar pessoal, ele vai abrir aqui várias coisas, né? Abono de permanência, enfim, salubridade, adicional noturno, todas essas coisas aqui. Ver aqui o que a gente vai pedir. Assentamento funcional. Deixa eu fazer assim. Uma coisa bem comum, ó. Ficha financeira. O pessoal costuma pedir bastante ficha financeira. Então eu vou marcar ficha financeira, ó. Eu poderia filtrar aqui só para o pessoal e ir buscar em vários itens, mas o pessoal tem muito assunto em pessoal. Aí eu pesquisei por ficha, ele já me entregou. Coloquei aqui. Adequadamente, para a ficha financeira é restrito. Não temos hipótese legal para subsidiar essa decisão, mas está posto. Depois a gente cadastra. Tá? O assunto é ficha financeira. Salvei. Pronto, está aqui o meu requerimento. Tá certo? No momento do requerimento, eu já posso vir e adicionar um documento interno. Já é possível adicionar. Tá certo? Aquele que foi cadastrado no Swap, tá certo? Vou colocar esse daqui. A mesma coisa o documento externo. O mesmo procedimento. Lembrando que isso ainda estou na fase de requerimento. Tá? Feito o requerimento, o que a gente adiciona normalmente no requerimento? A gente adiciona um comprovante de residência, a gente adiciona... eles pediam 3 contra-cheques, né, lá no protocolo. Então você pode adicionar um contra-cheque. Deixa eu colocar aqui algum... É um documento pequeno. Tá? O tipo, vamos dizer que ele seja aqui, comprovante de residência. Se por acaso vocês perceberem algum tipo de documento que não tenha, também pode solicitar o cadastramento, tá bom? Assunto. Normalmente, comprovante de residência não tem número, eu posso deixar em branco. Note que não tem um asterisco, então, onde não tem asterisco, você pode deixar em branco. Mas vamos dizer que precise aqui do ano. Então, eu vou colocar aqui o ano é 2020. A sigla do meu setor, a sigla do tipo de documento comprovante. Ok. Pronto. Está lá no requerimento. E aí, eu posso editar ainda o requerimento, eu posso mostrar um outro modo de visualização, mas o mais importante é o botão geral.
primeiro trâmite. A importância do cadastro de primeiro trâmite, que eu estava conversando com o pessoal do gabinete e tudo, era que, né, se houver um primeiro trâmite já pré-cadastrado, muito provavelmente ele vai dispensar essa informação. Como eu não tenho, eu vou ter que buscar um setor destino, que no caso é a DGP. Ele é o primeiro trâmite para onde esse meu requerimento, esse meu processo vai ser encaminhado. Ele não vai precisar ir do protocolo para o gabinete, voltar para o protocolo e então ser tramitado novamente. Eu já mando direto para o DGP. Ok, o processo foi criado. Ele já veio com os documentos que eu coloquei no requerimento. Inclusive, o requerimento em si é um documento. Eu posso visualizar ele aqui. Vou baixar um pouquinho para ficar melhor para ver. Lembrando que esses documentos vocês podem fazer o download deles e tudo mais, desde que vocês estejam com acesso ao processo, né? O processo esteja no setor de vocês, enfim. Do trâmite, eu posso remover o último trâmite. E aí ele volta a estar comigo para eu tramitá-lo para o setor desejado. Ok? Gente, essas foram as demonstrações, tá? Tá aí. Nem um bicho de sete cabeças, muito simples. Mas agora, se vocês tiverem alguma pergunta, é a hora das perguntas. Eu vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento da tela. Pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá, a gente vai abrir espaços agora para perguntas, se vocês tiverem. Vocês podem usar o chat para fazer perguntas ou podem ativar o microfone de vocês. Se vocês Jean, conectaram... tá me ouvindo? Francisco? Sim, Luciana, pode falar. Não, é sobre aquela situação que aconteceu quando eu fui tentar abrir o processo. Mesmo com autorização da chefia imediata, eu não tinha o botão para fazer o download do documento externo. Era só um bug mesmo no swap, né? Não tem nada a ver com o perfil. A gente teve alguns problemas com a atualização do swap em virtude da mudança dos setores, mas agora eu acredito que a gente não esteja mais tendo esse problema. Aqui, Tá ok. qualquer pessoa se vocês estiverem tendo problema para abrir processo ou executar o processo que não seja referente à permissão dada pela chefia imediata, vocês podem abrir um chamado do tipo, lá na própria seção do swap mesmo, chamado de informar erro no swap. Que a gente verifica se é realmente um erro no sistema ou se é alguma falta de permissão. Mas se for problema de permissão, o sistema exibe uma mensagem vermelha bem acima, dizendo que você não tem permissão e você tem que procurar entrar em contato com a sua chefia imediata. Tá certo. Tá ok. Obrigada. A gente tem duas perguntas aqui. Da Silvana, quem poderá remover a finalização?
e do Jackson, quem finaliza o processo é o servidor interessado ou o setor que abriu. No caso, o processo ele só pode ser finalizado por quem está operando o processo. Então, uma vez que você tramita o processo por um setor e aquele setor já recebeu esse processo, você não pode mais operar com ele. Então, aquele setor que está de posse do processo é que pode proceder à finalização. Com relação à finalização, como se trata de um trâmite, eu acredito que só o setor que finalizou pode remover a finalização. Jean, pode me confirmar isso? O pessoal está me informando agora que o Jean caiu. Vou pedir para ver se eu consigo pedir para ele voltar. O Jean caiu. Ele passou mensagem agora aqui pelo WhatsApp, estou vendo agora. Vamos lá, mas como... Tá, vamos lá. Mas como vou saber se os procedimentos todos foram adotados? Olha, isso daí na verdade vai depender mais da... Aqui, meu amor. Tá rico, papai. Só um instantinho, pessoal. Pessoal, vamos lá. Como já explicou, tem duas formas de abrir o processo. Via requerimento ou adicionando o processo direto na aba de processo. Quando a gente vai por adicionar a aba, geralmente o interessado é a pessoa que cria o processo. É o pessoal do setor. Quando é a partir do requerimento, o requerimento é algo pessoal. Então, o interessado é o próprio servidor que abre o processo. A Roseli está perguntando, se eu precisar de ajuda, onde eu devo recorrer? Olha, tudo que a gente prefere que todas as solicitações de ajuda sejam feitas via chamada no SWAP. Lá na central de serviços, tem um chamado lá para dúvida quanto à utilização do SWAP. Se você tiver com qualquer dúvida a respeito de qualquer módulo, você pode entrar lá, abrir esse chamado, colocar sua dúvida que a gente vai tentar responder o mais breve possível. Se for algum problema relacionado a alguma operação que você está tentando fazer no SWAP e está dando erro, você abre o chamado do tipo informar erro no SWAP. Vocês têm mais alguma dúvida? Pessoal, eu peço que quem ainda não colocou o nome ali nas notas compartilhadas, que coloque o nome e a matrícula no CA, porque a gente vai fazer uma lista de frequência dessa reunião, tá bom? Já que você perguntou aqui, sabemos que o servidor pode abrir o processo, pode finalizar?
Não, Jackson, pela forma como a gente vê pela forma de funcionamento do swap, quando o servidor abre o processo, ele tem que escolher para qual setor o processo vai ser encaminhado, porque o processo ele não pode ficar no limbo, né? Então ele tem que nascer em algum setor. É aquela questão do primeiro trâmite que o Jean falou. Quando o primeiro trâmite estiver configurado, uma vez que o servidor abre um processo de pessoa, por exemplo, a gente pode configurar esse processo para ir direto para a DGP. Uma vez que o processo vai para a DGP, o servidor não vai ter mais acesso a esse processo. Então, ele não tem como finalizar o processo. Como é que ele poderia finalizar o processo? Se o processo retornar para o setor do servidor e ele tiver a permissão para operar processo eletrônico. Nesse caso, ele pode, através do setor dele, finalizar o processo. Sem essa permissão, ele não vai ter como finalizar o processo. Ele vai continuar vendo o processo, se o processo for público, e se ele for interessado, ele vai poder receber solicitações para aquele processo. Mas se ele não tiver permissões para operar o processo eletrônico, ele não vai conseguir nem encaminhar, nem receber, nem movimentar ou finalizar o processo. Então, em resumo, a finalização é do setor onde o processo está no momento e só pode ser feita por servidores que tenham a permissão para operar o processo eletrônico. Vocês têm mais alguma dúvida? Tinha gente perguntando lá no YouTube, lá. Deixa eu ver aqui. Tá. A Renata perguntou lá no YouTube se todos podem arquivar ou continua sendo somente os gabinetes, né? Essa questão de quem vai poder arquivar ou não tem que ser uma normativa, tem que ser feito via normativa. Mas via sistema, qualquer setor onde o processo está, como eu expliquei antes, se o servidor tiver a permissão para operar, ele vai poder finalizar o processo. O processo finalizado é o que a gente poderia chamar de arquivado, né? Que é o processo que não tem mais movimentação. Tá, o Williams comentou aqui, pediu para me falar que os documentos, quando eles são incluídos no processo, eles são feitos em ordem cronológica, né? O que significa isso? Quando a gente adicionou o documento no processo eletrônico, a tendência é que o último documento fique acima, porque você começa a visualizar o processo de baixo para cima. De cima para baixo, quer dizer. Então, o documento que vai estar lá em cima, na listagem de processos eletrônicos, vai ser o último documento que foi adicionado. A Márcia falou que deveríamos regulamentar e criar um fluxograma. A Anne, ela já está trabalhando nessa regulamentação. Ela mandou o ofício para todo mundo com um manual de como usar o processo eletrônico, mas a gente já está trabalhando nessa regulamentação, ela vai sair, Márcia. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de saber? Pessoal, quem ainda
colocou o seu nome e a sua matrícula lá nas notas compartilhadas, coloquem, por favor, para a gente poder montar uma lista de frequência, tá? Jean, quer falar mais alguma coisa, Jean? Pega esse DVA, passa o DVA, põe nesse saco aqui pra mim, por favor. Deixaram na vasilha, amanhã, hoje tá melhor vasilha. Não sei, eu fui, acabou de dizer. Ele achou e fez uma vasilha. Hoje também especial, tá? Ok? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no notificação. Mais alguém? Jean? Falar alguma coisa, Jean? Tá, outra coisa, pessoal. Só lembrando que a gente criou alguns chamados no SWAP específico para criação de modelos de documentos de processo eletrônico. Então, se vocês precisam criar algum modelo de documento para inserir no documento eletrônico, vocês abram um chamado, passam o modelo do documento que a gente procede a criação, tá bom? Fizeram pergunta lá no YouTube lá. Tá, a Jocelane tá aqui na... Tá, Jocelane, quando tu acessa pelo celular, deve ter um ícone de um bonequinho. Se tu clicar nesse ícone do bonequinho, vai aparecer a lista dos participantes e a partir de você selecionar as notas compartilhadas. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? E se não tiverem, a gente vai encerrar a reunião por aqui, tá? Ok, muito obrigado. Quem não colocou o nome lá nas notas compartilhadas, não se esqueçam de colocar. E boa noite a todos, tá? A gente vai disponibilizar a gravação posteriormente quando ela estiver pronta, que assim que a gente finaliza aqui, ela precisa ser processada, Márcia.
Do YouTube a gente vai depois que finalizar a gravação, vou enviar para lá depois, porque a gente iniciou a gravação só depois que a sala encheu. Então a gente não colocou para gravar no YouTube, mas assim que ela for disponível aqui, a gente vai passar a gravação para lá. Roseli, lá no canto superior esquerdo, acima do seu nome, tem um ícone, tem um link para notas compartilhadas. Você pode colocar o seu nome e a matrícula lá, tá? Quer dormir? Francisco? Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo, pode falar. Conseguiu colocar o nome direitinho na lista aí de notas compartilhadas, né? Isso, ela mesmo. Ok, então. Era só isso a minha dúvida. Lógico, dúvidas lá na CBPD vão ter muitas. É só... A gente tem os canais de chamado pelo SWAP. Se tiver não conseguir acessar o chamado, pode enviar e-mail pra gente, pelo ZTI, que a gente faz a abertura do chamado pra você, tá bom? Beleza, então, meu filho. Obrigado. Até mais. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.